Buenos dias, povo. Meio-dia em ponto, segunda-feira, mais um dia. Ubuntu para você. Muita gente me pergunta o que é Ubuntu, né? Sou pelo que nós somos. Essa é a ideia sempre, tá bom? Então, se essa live só existe porque você está aqui. Hoje a gente vai conversar sobre cirurgia ortognática com meu amigo Emanuel Mendes. E já vou chamá-lo para a gente começar esse papo e nos apresentar. Vai esperar só um pouco o pessoal chegar. Olá, Renato. Bom dia. Bom dia, querido Emanuel. Tudo bem? Tudo bom, querido? Que bom estar com você. Me ouve bem, Emanuel? Te ouço bem. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Vamos ver se o pessoal está ouvindo bem. Danilo, movimento fisioterapia. Dá um ok aí. Danilo é meu primo, Renato. É fisioterapeuta. Que legal. Bem-vindo, Danilão. Muito bom. Viviane Marques, dá um ok aí. Viviane, seria legal fazer uma live no futuro com ela, Manuel, até falar desse tema, porque a gente tem, ela é fono, ela trabalha com os transtornos orofaciais e tem uma linha que, na minha opinião, continua indivisível, né, entre o trabalho da fono e o trabalho da fisioterapia, indivisível com todo respeito ao conhecimento prévio de cada um, indivisível porque o ser humano é indivisível. Eu compartilho da mesma opinião, Renato. Eu acho os que dois profissionais são importantes, né? São importantíssimos. O professor Silvan está chegando aí, Renato. O professor Silvan Correia é um grande amigo, foi meu professor de graduação. É um privilégio ter ele aqui na live. Obrigado, professor. É bom ver o tempo passar, né, Manuel? É verdade. E a gente ter essas nossas referências por perto. Ontem eu liguei para minha orientadora de doutorado, né? Fiz doutorado sanduíche, a orientadora do Brasil, já é uma senhora. Aí eu liguei para perguntar como ela estava, se ela precisava de alguma coisa, desejar feliz Páscoa. Rapaz, eu emocionei tanto falando com ela. Passou um filme, né? Eu acredito. Na cabeça, assim. Ela é uma americana muito séria, pouco emotiva, né? Mas eu acho que ela se emocionou também, porque foi uma saudade daquele esforço que só a gente sabe que nós fizemos para... É verdade, é um caminho árduo, mas que vale a pena, né, Renato? Vale muito a pena. Vale a pena. Manuel, a gente está falando aqui só para entrar mais gente e as pessoas não perderem o quão bom vai ser essa live, tá? Queria que você contasse, já que você falou do seu professor, da sua história, tá? Da graduação, como chegou ao Rio. Eu sei que você não é original do Rio, apesar de ter um carioca nato agora. Isso, a minha história é longa, Renata. Vamos lá, vamos usar esse iniciozinho para contar da sua história profissional. Então, na verdade, eu sou de Gurupi, Tocantins, né? Uhum. Mas os meus pais, eles são maranhenses. Então, eu fui estudar em São Luís, no Maranhão. Uhum. Fiz ensino médio em São Luís e depois fui para universidade. E aí, lá na universidade, eu conheci o professor Silvan Correia. E por que odonto, mano? Eu sempre tive essa dúvida, tá? A minha esposa faz odontologia. Eu fico imaginando por que alguém, aos 17, 18 anos, olha para uma boca, olha para um dente e fala assim, eu vou cuidar disso. O que te levou a fazer odontologia? Na verdade, é uma paixão. Isso aconteceu devido ao meu dentista lá em Tocantins. Então, assim, eu sempre frequentava o consultório dele e ele foi uma inspiração. Então, quando chegou na época do vestibular, eu decidi fazer odontologia. E lá na graduação, eu conheci o professor Silvan Correia. Foi o meu primeiro contato com a cirurgia bucomaxilofacial. Uhum. E aí foi a grande inspiração para que eu pudesse trilhar esse caminho aí da cirurgia. Legal. E hoje eu só faço cirurgia, eu não faço outra coisa. Apesar de ter uma visão macro, né, de toda uma área, né, odontológica, mas hoje eu milito apenas com a cirurgia. Então essa é a minha especialidade. Deixa eu só tocar aqui, que você vai ter que me falar como é que você entrou na pós-graduação. Entrou aqui o professor Henrique Bongarner. O professor Henrique é o meu professor guru da minha graduação. Então é uma honra ter ele aqui na live com a gente. E esses profissionais que marcam a gente, eles têm pouca... Talvez você também tenha marcado alguém ou eu. A gente tem pouca ideia dessa força, né? Dessa força.
É verdade. exemplo. Então, hoje, eu manipulando, eu estou na área da osteopatia, estou na área da quiropraxia, da terapia manual, ainda um aprendiz perto do professor Henrique, mas eu lembro ele lá atrás, a forma que dava aula, o carisma, a grosseria, o pacote, ele era um pacote completo, né? Ele leva a gente a ter bons exemplos. A se apaixonar. A se apaixonar pela didática. Manuel, então, a gente hoje vai falar de um tema que precisa de tempo, então a gente não vai esperar muito mais não, já tem 8 minutos aqui de conversa fiada. Verdade. Me fala um pouquinho do seu doutorado, como foi, qual foi a linha de pesquisa, e eu sei que você tem uma especialização e depois uma especialização dentro da especialização. Fala aí como é que é ser bucomaxilo e ortognático, porque é uma área que eu tenho vários colegas dentistas que eu trabalho e você é o único com essas duas especializações. Me conta aí como é que foi esse caminho. Então, a cirurgia ortognática é um tratamento que nós aprendemos a fazer dentro da especialidade que é a cirurgia bucomaxilofacial. Uhum. Na verdade, ela não é uma pós à parte, mas o que acontece? Muitos programas não têm essa visão. Uhum. E graças a Deus eu tive sorte de fazer um programa que tem essa visão, além da cirurgia ortognática, a cirurgia articular, a cirurgia de dentes inclusos. Mas, como eu tive essa relação muito próxima com a cirurgia ortognática, hoje é a cirurgia que eu mais realizo, né? É a cirurgia que eu tenho um know-how maior. Que bom. E além de especialista em cirurgia, né? Eu tenho mestrado em clínica odontológica com a concentração em patologia oral. Perfeito. Então isso é muito legal, Renato, porque você tem essa fusão, entendeu? Uhum. A visão clínica com a visão dessas alterações, né? Eu ia te falar isso agora. Como é que é bom a carreira, né, quando ela consegue se respaldar na academia. A carreira que eu digo é clínica, é o hands-on, mão na massa, né? E ainda assim a gente conseguir ter acesso à academia, ter acesso às publicações, publicar e saber que essas duas ferramentas, a base acadêmica e a base clínica, só melhoram o nosso approach, a nossa forma de lidar com os pacientes. Como é que você transita nessas duas áreas, tá? A acadêmica e a prática? Então, uma coisa complementa a outra, né? O que a gente costuma dizer dentro da cirurgia é que existe o cirurgião papel. O que é o cirurgião papel? É aquele cirurgião que só tem a experiência da academia. Ele não milita diretamente na área clínica. Eu vou usar isso na fisioterapia também. Então isso deixa a desejar. Fisioterapeuta papel aí. O cara é bom só no papel, entendeu? Mas na prática, na hora de colocar a mão na massa, ele não consegue fazer um bom trabalho. Então isso é ideal que você esteja com isso alinhado, né? A questão teórica e a questão prática. Muito bom. E, Manel, antes da gente começar a falar da cirurgia ortognática em si, queria que você começasse a falar um pouquinho da anatomia e como essas anatomias podem ser variadas. E daqui a pouco, lá para o meio da live, a gente pode falar da interação entre fisioterapia e odontologia, mas sempre lembrando que a gente tem um público leigo, né? Eu tenho uma audiência que eu respeito muito para que a divulgação científica chegue a quem nunca estudou, nunca entrou numa faculdade, e se a gente consegue simplificar, vai ficar mais fácil para o povo interagir aqui mesmo na live, tá? Tem um ponto de interrogação, você pode deixar a sua pergunta aqui. Eu vi que o Fábio Feitosa chegou, acabei de falar com o Felipe, irmão dele, e que é um especialista fazendo mestrado em DTM. A gente vai ter uma live aqui depois com o DTM. Muito legal. As indicações para você recomendar, tem um aviãozinho aqui, chama mais gente para conversar, para aprender mais com o doutor Emanuel e comigo sobre fisioterapia. Vamos lá, Manuel, vamos falar um pouquinho da anatomia e segue o barco com você, que eu tenho certeza que a gente tem muito a acrescentar. Bispa Ana, a gente vai fazer uma live sobre saúde mental nessa quarentena, hein? Por favor, eu já estava para marcar para a senhora, me dê esta honra. Saúde mental
E o Covid, Manuel, já vou lançar essa pergunta para você. Eu ia perguntar para a Bispa Ana, que é uma psicóloga, como está sendo um luto nessa época, porque os pais não estão nem podendo ser enterrados por filhos, ou vice-versa, né? Como é que está sendo o Covid para você, Manuel, na sua área de odontologia, que é uma área tão próxima aí de contato com a saliva, com os locais de contaminação, profissional de primeiro contato? Como é que está sendo essa abordagem? Então, essa abordagem dentro da minha área é uma abordagem muito importante, Renato. Por quê? O cirurgião dentista, ele milita diretamente com a cavidade oral e as vias aéreas. Então, assim, se você ver alguns estudos, é o profissional que mais tem chance de ser contaminado. Então, assim, o uso do EPI é fundamental. Não tem outro jeito. É usar o EPI. Óculos, máscara, gorro, luva. Então, assim, a solução é EPI, segurança, a biossegurança. Não tem e como a hoje gente você está fugir atendendo disso. normalmente ou está só nas emergências? Só nas emergências. Urgências Tá respeitando, sim. Aí, casos de infecção, trauma de face, apenas casos de urgência ou, no caso, emergência, né? Manuel, eu estou lembrando aqui, fazendo uma pesquisa sobre a nossa live, teve na Copa do Mundo passada uma mulher que fizeram um meme com ela, que é um meme infeliz, mas como a internet é, né? Ela estava assim, ó. Aí todo mundo falou, linda, a torcedora mais linda que existe. Aí depois falou assim, mostrou ela sem, aí mostrou assim, nem tanto. Então ela tinha ela era uma prognata. Uma prognata. Né? Então, como que uma região, entre aspas, né, única, pode tirar toda a harmonia facial e incomodar muita gente. Isso eu sei que não é só estético, né? A gente sabe que... É funcional. É uma cirurgia estético-funcional. Então, a qualidade de vida da pessoa muda com a cirurgia, né? Está diretamente relacionado. Renato, voltando sobre aquela sua primeira questão em relação à parte óssea, né? Anatômica, o que a cirurgia trata, né? O que a cirurgia ortognática trata? Ela trata as deformidades dentofaciais. Então, são problemas dentoesqueléticos. Não é apenas uma questão dentária. Não é apenas uma questão estética. Então, tem a ver com a função. Tá? Então, muitas vezes o paciente, ele tem prognatismo, que seria a mandíbula muito para frente, retrognatismo, mandíbula para trás. Pode ter hipoplasia de maxila, que é essa falta do osso, né, da maxila, que dá essa projeção zigomática. Então, isso pode ser o quê? Hipoplásico, né? Hipo vem de pouco, né? Então, tem pouco osso nessa região paranasal. E isso traz uma série de problemas, né? Tanto respiratórios, problemas funcionais. Esses problemas podem refletir na articulação temporomandibular, principalmente o paciente retrognato, o paciente classe 2, né? Tem a mandíbula para trás. E aí vem a questão social em relação à qualidade de vida. Está diretamente relacionada. Alguns estudos mostram que pessoas que têm essa mandíbula para trás, que é o paciente retrognata, eles têm dificuldade de muitas vezes, interagir, socializar, conseguir um emprego, porque às vezes ele tem vergonha da face, entendeu? Manuel, na fisioterapia, é bom deixar claro que a função também é prejudicada e a estética, entre aspas, para avaliação, queria que você me colocasse isso para o nosso público, que tem o ápice do nariz como referência ao queixo, né? O que é o goleiro Cássio, né? Um bom exemplo daquele paciente. Isso, da relação anterior-posterior. Isso. O mento passa do ápice do nariz, né? E o reto seria o contrário. Ele não chega o contrário ao ápice do nariz quando você vê alguém de perfil. Vê de perfil, essa visão de perfil. Então, Renato, o que acontece? O nariz está diretamente relacionado a essa deficiência de maxila. Por quê? Na maxila existe uma coisa chamada de espinha nasal anterior.
É essa espinha nasal anterior que sustenta o nariz, boa parte dele. Então, assim, quando você tem essa maxila para trás, hipoplásica, você geralmente tende a ter o quê? Uma ponta do nariz caída. Então, a cirurgia ortognática traz isso também, traz a questão estética, né? Quando você faz um avanço de maxila, você leva para frente a espinha nasal anterior. E isso dá um suporte, fazendo com que o nariz venha ser um pouco inclinado. Isso é legal. Então, Manuel, você está me dizendo... Eu vou tirar aqui os comentários. Pessoal, quem entrou agora, Márcia, o doutor Márcio foi muito bom no exemplo, né? O Cepacol, aquele, né, comercial do enxaguante bucal, é o prognata, né? E não é o rosa, o retrognata. Então, vamos deixar todas as perguntas nessa caixinha de interrogação, tá bom? Quanto mais vocês chamarem pessoas nessa setinha, melhor, nesse aviãozinho. Apertando o coração, a nossa live fica nas primeiras aí para os nossos colegas chegarem. Mas eu vou tirar os comentários só para você dar os exemplos e mostrar as imagens com mais nitidez, tá bom? Tá ok. Pronto, desativei. Agora estou te vendo melhor. Então, você está me dizendo, Manuel, que a cirurgia ela pode ser na mandíbula, como pode ser na maxila, e ela pode ser nos três. Esclarece isso aí. Isso, pode ser combinada. Isso. Então, porque nós temos basicamente 4 tipos de deformidades dentofaciais, tá? A deformidade anteroposterior, geralmente é a paciente prognata, retrognata, tá? A deformidade vertical, quando ele tem um excesso de maxila, aquela pessoa que sorri e mostra todo o dente e muita gengiva. Então, quer dizer o quê? Que a maxila cresceu no sentido vertical. Ótimo. Tá? E tem a deformidade transversal. É a pessoa que tem dificuldade respiratória, porque a maxila é atrésica no sentido laterolateral. Tá? E as assimetrias faciais. Mas é muito raro, Renato, você ter apenas uma deformidade. Geralmente você tem um pacote aí. Tá? Geralmente o paciente que tem excesso vertical de maxila, ele é um paciente retrognata. A maxila cresce muito e a mandíbula cresce pouco. Então, você vai encontrar casos que têm 2 ou 3 deformidades associadas. Tá? O trismo, Manuel, na clínica, eu atendo alguns pacientes com a dificuldade de abrir a boca. A queixa é essa, né? Até mesmo no hospital, eu lembro de pacientes que estavam com sonda naso, porque não conseguia nem passar sonda oral. Então, pacientes pós lesão neurológica ou pacientes sem nenhuma lesão neurológica, apenas por algum desajuste da região cervical, muito trigger point, os pontos gatilhos na região da face, não permitia ele fazer uma dieta oral. O trismo está relacionado alguma dessas disfunções, seja prognática ou retrognática? Geralmente não, Renato. Geralmente o trismo ele está relacionado a um processo inflamatório. Tá? Então, pacientes que fazem apertamento, que têm disfunção temporomandibular, pode ter essa dificuldade de abertura bucal máxima. Na cirurgia ortognática, o trismo ele é comum no pós-operatório. Aí a sua especialidade entra, entendeu? Porque a gente manipula toda a musculatura da face. Você faz o músculo masseter, você desinsere todo o músculo masseter. Então isso gera o edema, que vem a gerar o trismo. Tá? E aí eu devolvo a pergunta para você. O que o fisioterapeuta faz em relação a esse trismo, né? Que é muito comum no pós-operatório da cirurgia ortognática? A primeira coisa é ouça o seu dentista. Quando o seu colega disser que já está liberado a movimentação, é a hora que a gente atua, tá bom? Então é muito importante o fisioterapeuta respeitar o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico imediato, principalmente se for uma cirurgia combinada e diversos pontos de reinserção óssea, há de se respeitar a natureza da reabilitação sem carga. Então, você não precisa imaginar
exatamente como uma articulação do joelho, do pé ou qualquer outra articulação que você tem uma sobrecarga grande, mas é uma articulação muito complexa que precisa, é uma estrutura óssea muito complexa que precisa de um tempo. A minha experiência, Manuel, você pode me corrigir, é em torno de 8 a 12 dias para a gente começar. Isso, geralmente de 8 a 15 dias, 14 dias. É nesse período que a gente libera, isso. Porque até então, Renato, o paciente ele tem uma alimentação líquida pastosa. Isso. Por mais que ele esteja, né, com placas e parafusos rígidos, né, fixando ali a maxila, a mandíbula, mas não é legal que ele venha fazer esforço mastigatório nesse período aí, de 7, 15 dias. Então, é o tempo que vocês, né, atuam para poder melhorar a abertura bucal, motricidade, a mímica facial é muito importante. Perfeito, tá? Perfeito. Porque o paciente perde alguns reflexos, né, mesmo que sejam aí, vamos dizer, temporários, né? E mas nessa a propriocepção, isso é muito importante, a fisioterapia atuar nessa propriocepção, para o paciente se reeducar, a poder deglutir, a falar, a fazer a mímica facial. Então, isso é muito importante que o fisioterapeuta tenha essa consciência de que ele precisa atuar com esse paciente para poder reabilitar. Perfeito. Nessa fase pré-carga, o fisioterapeuta atua muito no pós-cirúrgico para retirar edema. A drenagem linfática nessa região, ela é um sinal clínico muito importante que o paciente está melhorando. Então, quanto melhor ele drenar, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a recuperação. Melhor vai ser o pós-operatório, porque hoje a exigência é muito grande, Renato. O paciente ele quer operar e quer voltar ao trabalho depois de 15, 20 dias, entendeu? Então, se você não tiver um fisioterapeuta com você casado ali, para que você consiga, na verdade, porque assim, você tem que operar o paciente, mas você tem que ressocializar esse paciente. Porque muitas vezes ele não vai se conhecer. Eu já tive pacientes que falaram, Emanuel, eu não estou me reconhecendo, mas mesmo que seja isso para melhor. Verdade. Tá? Mas você imagina a pessoa passar 30, 40 anos com uma face e você modifica toda a estrutura óssea, a questão muscular, então precisa de um tempo para que a pessoa tenha essa aceitação. Aí vem a propriocepção da fisioterapia. É bom lembrar que a gente está mexendo com um osso, com uma articulação, mas não estamos mexendo com um engrama de 30 anos daquela anatomia, daquela função. O cérebro ele está adaptado a responder a um masseter encurtado, a um pterigóide encurtado, a um plaquisma tenso, e de repente, quando você dá uma liberação óssea e não ensina o músculo que ele mudou, a estrutura mudou, isso. É capaz até mesmo de, sem um tratamento, ter uma recidiva. A memória da musculatura levar a recidiva, né, doutor? Isso é muito importante, Renato. O professor Silvão Corrêa perguntou aqui, cirurgia ortognática versus apneia. Apneia do sono. Deixa eu botar dele aqui, Tá? Essa pergunta aí do Silvão foi muito interessante. Boa. Por quê? O cirurgião ortognata, ele trata esses pacientes, tá? Apesar de não tratar isoladamente, mas ele faz parte desse tratamento. A cirurgia ortognática vem para somar, para poder você conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por quê? O paciente que faz apneia, ele tem tendência a ganhar peso, tem mais facilidade para poder sofrer até mesmo infarto, tá? Por quê? Ele não respira bem. Geralmente o paciente que faz apneia obstrutiva do sono, ele é paciente retrognata, muito retrognata. Então você imagina, o cara que está aí há 40 anos, com essa musculatura retrognata, e aí você faz uma cirurgia ortognática e leva todo esse esqueleto, que é chamado avanço de mandíbula, você faz avanço de maxila, avanço bimaxilar, tá? Então você leva todo esse esqueleto para a região anterior. Mas aquilo que você falou, existe a memória muscular. Então o músculo ele não está habituado a essa posição do esqueleto ósseo. Então ele tende a levar isso para trás. Tá? E aí a físio entra melhorando essa questão muscular.
Então, nessa dobradinha, fisioterapeuta e cirurgião dentista, a gente, principalmente o bucomaxilo, a gente precisa entender que essa articulação também não sabia trabalhar, né? Então, eu queria que você entrasse nessa parte, falar um pouquinho do movimento de Bennett, como que quando a gente abre a boca, parece que é só abrir, né? Mas as articulações estão se mexendo. Estão se mexendo. Existe uma ordem. Fala um pouquinho da biomecânica da articulação temporomandibular. Temporomandibular, professor. Então, dependendo desse avanço, o côndilo, ele não suporta esse avanço grosseiro, tá? E aí pode acontecer nós chamamos de reabsorção condilar idiopática, tá? Então, tem que ter esse controle do avanço e da musculatura, para que não venha acontecer essa reabsorção condilar, tá? E aí você trata um problema e gera um outro problema. Então, quer dizer que sem essa dobradinha cirúrgico e depois da função... Você não vai ter excelência no tratamento. Perfeito, muito você bom. Acho que está esclarecendo muita gente. Doutor Emanuel, por que tanta gente tem medo dessa cirurgia? Todos os pacientes que eu peguei pós-cirúrgico, eles me diziam alegremente que não doeu tanto como eles achavam. Isso é unânime, né? Muita gente tem muito medo da cirurgia. Então, o que acontece, Renato? O medo está relacionado ao edema. Tá? E assim, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, o paciente saía bloqueado da sala. Então, o que é isso? Saía com a boca amarrada, literalmente. Tá? E isso, muitos cirurgiões usavam porque não tinha uma fixação rígida, uma fixação com placa e parafuso legal. Porque lá no passado era feito com fio de aço, literalmente amarrando o osso, né? Osteossíntese, né? Usando fio de aço. Hoje em dia isso mudou. Mas o paciente traz essa memória de que ele vai sair com a boca amarrada da cirurgia. Isso não é verdade. Tá? Hoje em dia ele sai com a boca livre, certamente ele não vai conseguir, conseguir comer um hambúrguer, nada assim que ele tenha que fazer fazer uma grande abertura bucal. Mas ele consegue se alimentar, Renato. Tá? Em relação à dor, é justamente ao contrário. É isso que você falou. Ele tem uma parestesia transitória, tá? Porque você manipula o nervo alveolar inferior e isso gera uma dormência, né, no lábio, na bochecha, em todo esse esqueleto. Você manipula essa região onde tem o nervo infraorbitário. Então, ele fica durante um tempo com essa parestesia, com essa dormência na face. Então, poucos pacientes vão ter dor no pós-operatório. Mas a parestesia você consegue controlar. É mais comum a parestesia, porque você vai fazer o quê? Manipulação desses nervos, né? É muito importante você falar isso, Manuel. Já chegou cliente para mim no desespero, porque não tinha um cirurgião dentista como você, que eu sei o quão solícito você é, e a gente teve que fazer uma reeducação com a cliente, reeducação até mesmo no tom da voz. Você, fisioterapeuta, o pós-cirúrgico ou o paciente com DTM, ele é tão sensível à cefaleia, à dor de ouvido, que até o tom da voz que você fala com o paciente pode gerar gatilho ou não de dor. E chegar com essa queixa clínica de parestesia e alguém falar para ele, um outro colega fisioterapeuta que não trabalha com essa área, infelizmente são poucos, dizendo que o cirurgião errou na cirurgia. E ficar aquele conflito péssimo, né? Por falta de entendimento Por falta de entendimento dessa conversa entre o cirurgião e o fisioterapeuta. Isso é muito importante, Renato, porque o que acontece? Quando você faz um avanço de mandíbula, você avança toda a musculatura supraioide. Então, isso reflete na fala também. Então, aí vem o papel do fisioterapeuta para poder reeducar esse paciente, né? Na deglutição, na fala.
Eu vou abrir para as perguntas aqui. O Felipe fez uma pergunta que tem a ver com a pergunta do seu professor sobre apneia. Deixa eu achar aqui a pergunta dele, eu tinha feito. Então, não estou achando, mas vou botar essa aqui. Ó. Renatão, o pós-operatório imediato para o controle de edema faz total diferença. Já falamos disso, Felipe. Perfeito. Show, falou. A drenagem, inclusive com taping, sabendo ser feito, ainda... Isso, Renato. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a kinesioterapia. Boa. E sobre o laser também, Renato, porque tem tudo a ver com essa pergunta aí do Felipe, né? O laser e a kinesioterapia. Então, os dois pontos, a gente teve uma live agora, o Felipe, ele é presidente da Associação Carioca de Fisioterapia Desportiva, e foi falado de laser agora, recentemente, uma conversa enorme, e o potencial que o laser tem de ser cicatrizante, ele é mais do que comprovado cientificamente. Então, o fisioterapeuta que dispõe dessa técnica, infelizmente, para mim, a gente está deixando a eletrofototermoterapia de lado e eu me sinto como um cirurgião que deixa o seu bisturi de lado. Porque eu acho que a nossa mão é a parte mais importante, obviamente, mas há recursos eletrofototermoterápicos que são cruciais quando a gente sabe manipular. Então, o fisioterapeuta que tem esse conhecimento vai acelerar o processo de cicatrização e, principalmente, acelerar o processo de inflamação ideal, não é acabar com o processo inflamatório, porque ele tem seus benefícios. É verdade. O processo inflamatório, ele é bem-vindo, né? Porque sem inflamação não há reparação tecidual. Então isso faz parte. A gente otimiza esse processo inflamatório. E o kinesiotape é uma técnica que, para drenagem, nos pacientes oncológicos, nos pacientes pós-cirúrgicos de cirurgia estética, nos pacientes pós-cirúrgicos de cirurgias orofaciais, está mais que comprovado cientificamente. Ainda não temos essa mesma evidência para os pacientes traumato-ortopédicos. Isso não quer dizer que não haja efeito. Eu sempre costumo lembrar que a ciência está depois da prática clínica. Então, a ciência não é a forma de se comprovar tudo. Ela está aí para diminuir erros, para diminuir incertezas. E é certo que o kinesiotape bem aplicado, principalmente que consiga drenar para os linfonodos da região cervical e axilar, eles facilitam a redução de edema e eles também podem auxiliar na mímica facial. Então, a gente tem discinesias, que é movimentos involuntários quando a gente começa a utilizar algum grupo muscular, que é muito comum na face, que não tem origem e inserção óssea, como a maioria dos músculos longos do corpo. Então, eles têm origens muito ajustadas uns sobre os outros. Então, às vezes, você tem um músculo que quer funcionar, o outro está mais fraco, acaba trazendo esse músculo. E uma organização externa, como uma órtese mesmo, imagina que a gente vai botar esse spirotape em toda a região da mímica facial, aumenta a propriocepção e diminui essas discinesias, esses movimentos involuntários. Então, involuntários. Além de regredir o edema também, né, Renato? Além de regredir o edema, o primeiro motivo, tá? Esse foi o... Obrigado pela pergunta. Agora, o Felipe ainda. Para você, Manuel. Doutor Emanuel, mais casos estéticos ou funcionais? Vê alguma relação com a apneia? Então, Felipe, isso. Geralmente, 80% dos nossos pacientes têm uma queixa estética. Tá? Eles procuram a cirurgia ortognática por uma questão estética, mas ela é uma cirurgia estético-funcional. Boa. O paciente que tem apneia... social, né? Isso, é social. Você consegue... Muda a qualidade de vida, a autoestima do paciente. Eu tenho um paciente hoje que são blogueiras, né? Elas mudaram aí e melhorou a qualidade de vida.
Antigamente ela tinha o quê? Vergonha da face. Hoje ela já consegue conviver bem com essa nova face. Uhum. E sobre a apneia, geralmente é o paciente classe 2, né, Felipe? O paciente classe 2, ele tem dificuldade respiratória. Então é uma coisa involuntária, ele não sabe porque ele tem isso, tá? E aí geralmente ele procura um outro colega, que é o otorrino. Então o paciente procura o otorrino ou muitas vezes o colega ortodontista. E é importante falar também, Renato, sobre a ortodontia. Porque não existe cirurgia ortognática sem ortodontista, tá? É muito raro o paciente procurar diretamente o bucomaxilo. Uhum. Geralmente ele procura o ortodontista. E aí esse ortodontista dá o diagnóstico, tá? E aí conversa com o bucomaxilo para poder fazer a cirurgia, tá? Ótimo. Então, vamos dizer assim, ortocirúrgico, né? Uhum. Não é só cirúrgico, aí tem uma boa parcela da ortodontia. Manuel, vou abrir aqui para a última pergunta antes da gente mostrar um vídeo aí. Prepara um vídeo da cirurgia para o povo entender o que a gente está falando. Perfeito. Bom? Seria ótimo. Não é a pergunta da live, mas a Camila está fazendo 2 perguntas em uma aqui. Ela quer saber sobre bruxismo, acho que você já respondeu um pouquinho, sobre bichectomia. A gente vai ter uma live só sobre DTM, tá, pessoal? Hoje não é sobre Isso. DTM, mas o que você tem a falar aí de bichectomia? Tá na moda, né? Tá na moda, cirurgia da moda, tá, Renato? A bichectomia é uma cirurgia também estético-funcional. Por quê? Muitos pacientes, eles têm trauma na mucosa jugal, que é na bochecha, na parte interna. Então, durante a mastigação, tem esse trauma na mucosa jugal, internamente, tá? Uhum. E isso pode gerar úlcera, isso pode gerar um desconforto durante a mastigação, durante a fala. Uhum. Certo é que muitas pessoas procuram por uma questão estética, porque melhora o contorno da face, tá? E a bichectomia pode ser associada com a cirurgia ortognática, porque daí você consegue melhorar essa angulação aqui do rosto. Então, você pode associar a bichectomia com a cirurgia ortognática. Ótimo. E é uma incursão cirúrgica única, né? Única. Tá ali, o paciente vai estar dormindo, já vai estar na mesa. Então, assim, o custo-benefício é bem legal. Renato, então, eu vou mostrar alguns casos aqui para que eles possam ter uma ideia do que a gente está falando. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Muito bom. Deixa eu fechar aqui a cortina. Isso, escurecer ajuda. Isso. Ótimo. Então. Olha lá. Essa é uma paciente que tem uma deformidade anteroposterior com excesso vertical de maxila. Então você percebe, ó, o queixo lá, ó, retrognata, tá vendo? Isso. O mento. Tá? Atrás do ápice do nariz. Isso. Ó, uma visão sorrindo. Tá? Então, o que a gente percebe? Esse excesso vertical da maxila, uma visão intraoral. Isso a gente usa para ver se tem algum desnível da maxila, tá? Para que possa ser corrigido também. E aí vem o planejamento virtual. Isso é bem interessante, Renato. Hoje nós temos essa possibilidade, tá? De operar o paciente virtualmente. E aí ele pode ter a ideia de como ele vai ficar no pós-operatório. Então, esse é o nosso planejamento. Para essa paciente, a gente planejou corrigir esse excesso vertical, removendo 5 milímetros aí de osso, Renato. Ótimo. Essa é a oclusão intermediária. Aqui mostra o quanto a gente subiu, o quanto avançou, o esqueleto. Mostra a cirurgia no mento aqui, tá vendo? A nossa projeção aí, a nossa simulação, que é chamada mentoplastia, e o paciente consegue ter essa ideia, tá?
Antes da cirurgia. Isso, antes de executar. Isso é fantástico. Perfeito, é fantástico. É fantástico. E aí tem o script cirúrgico, tudo que a gente vai realizar. E aí tem, conseguem perceber? Ali, ó. Essa é a fatia de osso que nós removemos, tá? 5 milímetros, para que ela não viesse expor tanta gengiva durante o sorriso. E aí tem um pouco da cirurgia, como essa é a chamada osteotomia Leforum, Renato. Então, nós tiramos essa fatia de osso, tá? Para que esse osso venha a ser reposicionado. Depois da Leforum, a gente mobiliza essa maxila. Então, você percebe, Renato, que para isso, nós precisamos fazer uma desinserção de toda essa musculatura da maxila. Tá? E me deixava muito angustiado, antes de trabalhar com dor orofacial, como que era feito essa reinserção. E a natureza cuida disso, né, Manuel? Ó, vou te mostrar aqui, Renato. Tá vendo aqui, ó? Esse é o infraorbitário, tá? Isso é fundamental que o fisioterapeuta tenha essa noção, que a gente manipula muito aqui, ó, essa região do infraorbitário, para que ele consiga reabilitar isso depois. Tá? Então, essa é a fixação interna rígida. Aí uma visão panorâmica, né? De como é fixada a maxila. E o resultado pós-operatório. Você percebe um pouco de edema. A melhora do perfil, ó. Isso tem a ver com a postura da cabeça do paciente também. Melhora a questão cervical. Boa, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E olha só que fantástico aí, ó. O pré e o pós-operatório. O social. Aqui você percebe que ela já não expõe mais tanto a maxila. A gengiva, no caso, tá vendo? Tem um sorriso vertical, né? De cima vertical, pra isso. Aqui, no sentido vertical. Anatômico. Isso. Tá bem legal. Essa é uma outra paciente, tem uma outra deformidade, que é o chamado paciente prognata, tá? O paciente classe 3. É uma outra. A questão oclusal. Ó, tá vendo aqui, ó? Aí dá um pouco de edema. Mas olha só como o perfil melhorou. Bastante. Perceba como melhorou a ponta do nariz, Renato. Aquela... Isso, quando você... espinha, quando você avança a maxila, você avança a espinha nasal anterior. E isso deu um suporte legal para o nariz. E certamente as vias aéreas estão mais íntegras, né? Mais perto. Melhora. A via aérea superior melhora bastante a respiração. E aí, aquilo que a gente conversou, Renato, qualidade de vida. Esse é um outro paciente assimétrico, tá? As assimetrias, assim, é algo à parte, Renato. Hoje, com a cirurgia virtual, a gente consegue ter resultados, assim, excelentes. Já tínhamos resultados excelentes, mas com a cirurgia virtual isso melhorou bastante. Porque você consegue mensurar os movimentos com uma maior precisão. Uma melhora já na questão da assimetria, no pós-operatório imediato. A questão do perfil também. Além de ser assimétrico, esse paciente ele era retrognata, tá? Então você vê, ó, esse avanço da mandíbula, como melhorou a postura do músculo e, consequentemente, as vias aéreas superiores. É outra pessoa. É outra pessoa. Essa é uma paciente muito querida nossa. Além de paciente, é amiga. E olha só, tinha um excesso vertical de maxila importante. O pré e o pós-operatório imediato. Olha o perfil. Ainda tem um pouco de edema, percebe, Renato? Um pouco de edema.
E aqui entra uma outra questão interessante, Renato, que é um outro profissional da odontologia, que é o periodontista, tá? Uhum. Então, você percebe que ela expõe pouco a coroa do dente, ó. Uhum. E aí, nós fizemos aí no pós-operatório, junto com um grande amigo, a cirurgia periodontal. E você aproveitou mesmo o momento cirúrgico? Não, isso foi no pós-operatório, Uhum. tá? No pós-operatório. Então, você percebe, ó, a melhora da coroa clínica, tá vendo? Como era curtinha, lá com o aparelho, e já quando tirou o aparelho, nós fizemos a cirurgia para melhorar a exposição. Deixa eu te pedir para você voltar naquele paciente assimétrico. Volta lá rapidinho. Pronto, aí. Esse paciente, se a gente conseguir ver, ele tem uma simetria direita, né, Manuel? Isso. Então, é o lado da mobilidade. E esse, para nós fisioterapeutas, isso é muito importante, porque eu vou voltar lá ao início da nossa live. Como o cérebro dele estava lembrando ele que talvez a mastigação de um único lado era o normal. Então, assim como você Perfeito, Renato. malha só um lado do braço, só esse lado vai hipertrofiar. O outro vai acabar não hipertrofiando, mas isso não é uma disfunção muito grande, porque eles não trabalham em conjunto. Mas imagina uma masseter agora, desse menino há 20 anos mastigando praticamente só de um lado, agora, podendo mastigar dos dois, você tem que, na fisioterapia, realmente reeducar isso. A fazê-lo bilateralmente, né, Manuel? Olha só, Renato, você percebe aqui a comissura labial do lado esquerdo? Uhum. Como tem um desnível, tá vendo? Bastante, bastante. E aqui ainda permaneceu um pouquinho, tá? Uhum. Mas isso é memória, né, Manuel? Isso é memória muscular. Não, ótimo. Isso ótimo. não quer dizer que o osso esteja na posição errada. Uhum. Mas a musculatura tem essa memória. Tá? Então, a gente corrige o quê? A questão óssea, e o fisioterapeuta vem com essa reeducação muscular. Para que Manuel, ele possa... eu já recebi paciente com dor de dente e ele voltava ao dentista e o dentista falava, amigo, não é seu dente, você não tem cárie, tá tudo ok. E tá tudo ok. Quando ele chegou para mim, a gente descobriu que era trigger point, ou seja, ele tinha esse desvio lateral e acabou tensionando demais a região orofacial e principalmente masseter, pterigoide. A gente conseguiu soltar essa região temporal, essa região lateral, e ele parou de referir dor de dente por causa da musculatura. Então, como as coisas estão interligadas, né? Sim, muito interligado. E olha o resultado final. É outra pessoa. É outra pessoa. Uhum. Olha só, o pré e o pós-operatório. Aí já sem edema. Uhum. Então você percebe que a qualidade de vida, ela manda mensagem para mim até hoje, agradecendo, falando, Emanuel, obrigado. Então isso é muito bom, Renato. Manuel, outra realidade que eu trabalho são com os pacientes raros, tá? São doenças mais graves e alguns desses pacientes têm deformações ósseas congênitas. Você tem experiência com esses pacientes também? A literatura mostra a necessidade desses pacientes terem intervenção? Pacientes que têm Cruzon, você conhece bem, tá? Então, assim, o nosso papel é fundamental para poder atuar com esses pacientes, tá? O cirurgião bucomaxilofacial atua diretamente com esses pacientes. Muito bom. E há um abismo, né, entre o que esses pacientes precisam e o que eles sabem, ou os nossos colegas sabem cuidar desses pacientes. É por isso que essas lives que eu faço, eu tenho certeza que pode atingir pessoas como a Jacira aqui. Ela está perguntando, olha para você. Essa é a pergunta de muita gente que tem um problema e não sabe como agir, acha que é só se for rico. E aí, Emanuel? Oferece. E no Rio de Janeiro nós temos hoje hospitais de ponta, tá? A nível SUS, que tratam essas deformidades.
Hoje nós temos o Hospital Federal de Ipanema, que lá tem um grande amigo, o Dr. Cícero Braga, tá? Nós temos a UERJ, temos a UFRJ, o Hospital Lourenço Jorge. Então, assim, você consegue ter acesso à cirurgia ortognática por esses hospitais. Que bom, Manuel. Agora mais uma aqui pra gente. Já conversamos sobre isso, mas é importante para destacar. Essa dentista é muito boa. Essa é. A doutora Mari, esposa do nosso querido Emanuel. O tape pós-operatório, já falamos sobre isso, né, Manuel? Já falamos sobre isso. É fundamental. É fundamental. Inclusive, Renato, o paciente já sai da sala com a kinesioterapia, tá? Ótimo. Já vai para o quarto usando o taping. E outro detalhe é que o Feitosa me lembrou que taping mais crioterapia. A crioterapia também ajuda muito. Fundamental. Na do processo de inflamação e pós-cirúrgico, né, Manuel? A crioterapia controla o edema, controla a dor, tá? Controla a questão do sangramento, porque faz uma vasoconstrição. Então, isso dá um pós-operatório bem confortável. A crioterapia é fantástica. Deixa eu ir mais para uma... Eu estou tentando... Minha tela some às vezes, porque o meu iPad não me respeita muito aqui. E... Elogio para você, Manuel. Pri, obrigado. Me socorreu com a extração de siso. Ela foi indicação sua, não foi, Renato? Foi sim. Foi indicação sua. Isso é o melhor que a gente tem, né? Obrigado, Pri. Ter o paciente bem tratado. A Camila agora. Bruxismo pode causar alguma disfunção cervical? Deixa eu dar essa palhinha aqui. Há uma necessidade nossa de não separar as articulações do corpo. Se você tem bruxismo, você tem dificuldade até de andar. Quando a gente anda, a articulação temporomandibular tem manejo, ela move na marcha. Então, para você ter uma ideia, como que tudo se liga a tudo na nossa biomecânica. E, obviamente, o Manuel vai falar da parte odontológica do bruxismo, mas quem só tratar com placa, quem só tratar com as órteses, vai estar negligenciando uma parte muito importante, que são essas queixas cervicais, que são as queixas da musculatura periférica. Fala um pouquinho disso, Manuel. Então, Camilo, o paciente que tem bruxismo, ele tem uma alteração muscular, tá? E aí, como o Renato falou, não adianta apenas usar placa miorrelaxante, nós temos que ter essa visão multidisciplinar. Além da placa, usar a placa, fazer toxina botulínica, Renato, ajuda bastante, tá? Boa, Manuel. O Botox relaxa. Então não é só estética, não. Né? Não é só estética, tá? Tem a questão funcional também aí você faz na região temporal, faz no masseter, tá? Pode fazer nessa região aqui do esternocleidomastoide, para poder relaxar toda essa musculatura. E aí, sempre acompanha esse paciente de perto, tanto com o dentista quanto com o fisioterapeuta. Muito bom, Manuel. Inacreditável, mas nós já estamos nos 5 minutos finais. Passou rápido, Renato, muito rápido. Muito bom. Eu ainda tenho algumas perguntas aqui, tá? Mas principalmente sobre DTM. Eu vou deixar essas perguntas para uma parte 2, tá bom? Da parte. Isso, já te convido aqui para a gente bater um papo. Eu vou estar aqui com outro colega. Queria muito que você, Manuel, fizesse aí umas considerações finais para desmistificar a cirurgia ortognática, mostrar alguma coisa que você queira mostrar e chamar os seus colegas dentistas para a importância do fisioterapeuta na sua equipe. Parabéns você por ter sempre essa ideia transdisciplinar, por me ligar, né? Eu tenho uma paciente assim, o que você acha? Eu te ligo. Como a gente tem essa proximidade. Proximidade pró-paciente. Então, queria que você desse esse panorama geral. Muito obrigado pela aula de hoje.
Obrigado, Renato. Eu que agradeço o convite. Você é um irmão, você sabe disso, tá? Além de um excelente profissional, você sabe que a nossa casa ama a sua casa, a gente é amigo, tá? Então, eu não poderia deixar de falar isso, tá bom? Obrigado, E querido. a cirurgia ortognática é uma cirurgia fantástica, como eu já havia dito. Ela é uma cirurgia estética funcional. Mas a gente precisa ter essa interligação entre o bucomaxilo, ortodontista e o fisioterapeuta. Uhum. Para que nós tenhamos o quê? Excelência no resultado desse paciente, Renato. Então, eu creio que a frase seja essa: atendimento multidisciplinar, uma visão multidisciplinar. Isso é o mais importante. Perfeito, querido. Para o paciente, para a sua vida social, para a sua vida funcional. Eu não estou conseguindo tirar a pergunta da Camila aqui, então me desculpa aí. Tá tranquilo. Você consegue tirar do seu lado aí? Não, né? Deixa eu ver. Não consigo. Não, só eu aqui. É que eu estou no iPad, o iPad não me obedece. Mas, Manel, mais uma vez, obrigado aos colegas que estão nos ouvindo. Essa live vai ficar salva no Trato Ubuntu, lá no YouTube da Trato Ubuntu. Até sexta-feira essa live está lá. Eu tenho certeza que você enriqueceu muito o entendimento sobre uma cirurgia que tem muito mito atrás dela, mas como ela está evoluindo e você faz parte dessa evolução, nós fisioterapeutas também. E, por fim, quero te chamar para amanhã estar com a gente conversando com o Dr. Gabriel. Ele é médico do Hospital do Cérebro, está lidando diretamente com o Covid, perdão. E nesse lidar com o Covid, a gente sabe muito pouco sobre as repercussões neurológicas desse vírus. A gente vai falar desse disso vírus. Muito interessante. Estaremos juntos, Renato. Obrigado, querido. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está aí. Então, é muita gente para agradecer pela participação. Obrigado, Mari, pela ajuda. E estamos juntos, Manuel. Mais uma vez, minha casa te ama, minha família te ama. Obrigado. Um abraço. Tchau, Beijão. tchau. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Então é isso, gente. Que bom que vocês estiveram aqui. Obrigado, Núria. Obrigado, Mari. Obrigado, Cláudia. Essa é a ideia dessa live, meio-dia, na hora do almoço. O doutor Emanuel é uma pessoa muito querida e nós temos essa certeza que, se não divulgarmos cientificamente a ciência, alguém vai divulgar. E pode ser alguém que não sabe o que é ciência. Então, essa é a ideia da gente estar aqui meio-dia, quase todo dia, pegando um pouquinho dessa verdade e espalhando para vocês. De novo, a ciência não está contra ninguém. A ciência, ela é a favor da humanidade, pró-humanidade. Os erros científicos, eles ocorrem, isso é óbvio. A sociedade está vivendo um momento que nunca leu tanto artigo e nunca questionou tanto a ciência. Isso é bom para a sociedade. Então, amanhã a gente vai estar falando disso. Covid, tratamento, repercussões neurológicas aqui, meio-dia. Um abraço, gente. Tchau, tchau.